Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Anabela Laços e Tiaras. Eu sou a Mel e eu tô aqui hoje trazendo para vocês mais um vídeo de passo a passo muito fofo que eu espero que vocês curtam bastante. Quem ainda não segue o nosso Instagram, pode seguir lá, é o @Anabela Laços e Tiaras, sem o cedilha. Lá tem muito modelo legal, qualquer modelo que vocês encontrarem lá, que gostarem e quiserem o passo a passo, pode me pedir por mensagem que eu vou trazer aqui no canal para vocês. Então, se gostarem do vídeo, sigam o nosso canal, deixem um like no vídeo, compartilhem, ativem o sininho das notificações para não perderem nenhuma novidade e nenhum vídeo novo, viu? Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Hoje eu vou trazer para vocês essa fofura aqui, que é o laço Amora Lívia. Na verdade, é o mini Amora Lívia, que é com a fita número 5. Então, esse modelinho aqui, eu peguei lá no canal Laços da Ariela, tá? Quem não segue, eu recomendo seguir. É um canal muito bacana, com muito passo a passo interessante. Eu gosto muito, tá? Vamos então para os materiais que a gente vai utilizar para fazer esse lacinho. Eu trouxe aqui o laço com os dois hair clips, né? Um triozinho de laço. Esse é um laço mini, é um laço pequeno. Com os dois hair clips, ele ficou muito bonitinho. Eu vou trazer no próximo vídeo, assim que sair o vídeo, eu deixo aqui na descrição também o link de como fazer esses dois esse parzinho, né, de hair clip, que ficou muito bonitinho, a composição deles ficou linda. Então, vamos para os materiais que a gente vai utilizar. Aí, gente, façam depois um print da tela com os materiais que eu vou deixar agora, que depois fica mais fácil para vocês conseguirem acompanhar, olhar direitinho, para não ter nenhuma dúvida na hora de fazer o laço, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, nós vamos começar o nosso laço pela nossa base. Para fazer a base, eu vou usar aqui um gabaritozinho, um moldezinho desse de 8 centímetros, tá? Eu vou usar o nosso pedaço de 47 centímetros, tá? Da fita número 5, que é a fita de 2,2 milímetros, tá bom? Então, 47 centímetros para fazer a nossa base, tá? Então, vamos lá. A gente pega aqui o nosso molde, pega a nossa fita, sempre lembrando, gente, de selar as pontinhas, tá? Para não desfiar. Essa fita aqui que eu tô utilizando é uma fita de lurex rosa. Ela tem um brilho, né? Tipo um glitter, ela é bem bonita. Eu não sei falar pra vocês exatamente a especificação dessa fita, porque eu comprei ela fora do rolo. Quando a gente compra, assim, só 1 metro, sabe? Então, eu não sei. Mas é uma fita de lurex, né? Que tem um brilhozinho, cor de rosa, rosa claro. Eu acho que deve ser um rosa chiclete, esse aqui. Tá? Mas não é difícil de achar, tá bom? Não é difícil de achar. Então, a gente coloca aqui a nossa fita inclinada, né? Ela vai inclinar subindo. Então, a gente põe a nossa fita aqui mais ou menos rente ao meio do nosso molde, do nosso gabarito. E aqui ela vem inclinada para cima. Aí, a gente já segura e pode colocar, para auxiliar, para não ficar difícil de segurar, pode colocar um bico de pato, tá bom? Para ajudar a segurar. Aí, atrás, a nossa fita já vai vir reta. Então, a gente ajeita aqui para ela vir reta. Então, na frente, ela sobe, inclinando para cima, e atrás, ela vem reta, tá bom? Aí, a gente vira de novo, e aí, a gente desce a nossa fita até o final de onde terminou a nossa primeira curva aqui. Então, no final da nossa fita, a gente vai descer fazendo um X, tá vendo aqui? Fazendo um X com a fita de baixo. E aí, encontrando aqui as duas pontinhas da fita, a gente encontra elas aqui. Dobra. E aí, a gente vai ter o cuidado de segurar assim e ver que tá o mesmo tamanho certinho das pontinhas aqui, ó. Aqui e aqui
tá o mesmo tamanho certinho, não tem uma maior que a outra, que é para não ficar torto o nosso laço. Fez isso, a gente pode colocar outro bico de pato só para segurar, tá bom? Vamos virar, e aqui ela também vem reta. E ela vai encontrar uma na outra aqui, ó. Uma vai ficar juntinha da outra, desse jeito aqui, uma paralela à outra e bem juntinha. Virou. E aí, do lado de cá, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dobrar e aí a gente vai subir ela, fazendo um X agora pro lado contrário. O ideal é que a gente faça um X acompanhando essa fita de baixo aqui. Então, ela vai ficar uma em cima da outra. A gente pode ajeitar um pouquinho de baixo, ela vai ficar uma em cima da outra, pro acabamento ficar certinho. E aí, tendo cuidado de segurar aqui para ficar exatamente do mesmo tamanho. Se ficou mais puxado assim, ó, a gente ajeita, puxa um pouquinho para cima para ficar exatamente igual. Colocou lá, vamos colocar agora o bico de pato segurando tudo, assim. Do lado de cá não precisa, pode deixar só de um lado mesmo, tá? Vocês viram que sobrou uma pontinha da fita pro lado de cá. Eu quero que sobre mesmo, que é para fazer esse efeito aqui, ó. Essas pontinhas do laço, tá? Que ficam na base, que fica lindo. Então, vou mostrar para vocês como é que faz. Então, a gente deixa esse pedacinho aqui desse jeito. Fizemos isso. Agora, eu vou marcar com uma caneta para vocês onde que a gente vai dar os pontinhos para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Só um minutinho. Nós vamos dar aqui nessa base 8 pontos. Então, a gente vai começar marcando. Eu vou marcar do lado de cá para ficar mais fácil de visualizar, mas a gente começa dando os pontos desse lado aqui da fita, tá? Do lado de trás. Na verdade, essa aqui que é a frente, na verdade, né? Mas eu vou marcar aqui na parte de trás para ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Então, ó, vamos marcar 1, 2, aí os primeiros 2 pontinhos, eles ficam aqui antes desse encontro das fitas, tá? Ficam na borda. Aí, aqui nesse meio, a gente vai dar 4 pontinhos. É importante, gente, que os pontinhos fiquem todos mais ou menos do mesmo tamanho, que é para não ficar esses pontinhos é que vão fazer os franzidos, né, do laço, franzidinho. Se a gente põe um muito maior que o outro, o franzido não fica certinho, o laço fica um pouco torto. Então, para o acabamento ficar legal, a gente tem que fazer todos mais ou menos do mesmo tamanho. Então, aqui, 3. Aí, eu gosto de pôr o outro aqui na ponta, que aí a gente sabe mais ou menos. 4, 5, 6. Então, todos mais ou menos do mesmo tamanho. Aí, os 2 últimos do lado de cá também, atrás, né, na borda. 7, 8. Não tem problema aqui, gente, porque não vai aparecer. E aí, a gente começa de baixo. Então, ó, aqui nesse pontinho aqui, bem no meio, eu dou o meu primeiro ponto. Segundo. Terceiro, aí o terceiro já pega aqui todas as fitas. Terceiro. Quarto. Quinto pontinho, aí o quinto, gente, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O quinto já vai passar pro outro lado da fita. Quinto. Sexto. Aí, aqui agora, o sétimo. E o último, o 8º pontinho. Lá na ponta dele. Terminei os meus pontinhos, eu vou tirar a minha base aqui do gabarito. Então, eu posso tirar o bico de pato. E aí, eu vou tirar a nossa base. Não tem problema, já tá alinhavado, então não preciso preocupar. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui 2 pedacinhos de fita de 10 centímetros cada um.
tá? 2 pedacinhos com 10 centímetros. Vou selar aqui a beiradinha. Eu tô pegando da mesma fita da base, que é a fita de lurex. E o outro, eu tô pegando com a fita que eu vou usar pra fazer o laço, né? Que eu vou usar dois pedaços de fita de cada cor. Sempre vai ser essa e essa cor. Então, eu vou usar esses 2 pedaços também pra fazer os detalhes da base, tá? Então, pego esses 2 pedacinhos, pego a minha cola. Eu gosto de usar a T6000, mas pode ser a Pega 1000, pode ser a cola de silicone líquida, tá? A que vocês preferirem. Como eu tenho essa aqui primeiro, por baixo eu vou colocar a minha de gorgurão. Vou passar a minha cola deixando uma beiradinha aqui de mais ou menos meio centímetro sem cola. E passo aqui na beiradinha no restante. Então, eu passo a minha cola aqui. E deixo essa beiradinha aqui sem cola, porque essa beiradinha vai ficar pra fora. Pego aqui a minha base já alinhavada, levanto essa partezinha que ficou aqui a mais e colo ela de baixo, deixando exatamente essa beiradinha que eu falei que ficou sem cola pro lado. Então, essa beiradinha vai ficar assim, ó, pra cá, sobrando mesmo. Por isso que eu não passo cola nela, tá? Depois vocês vão entender por quê. Deixei essa beiradinha aqui sobrando, reservo e faço a mesma coisa com o meu outro pedacinho de fita. E aí, eu vou deixar a beiradinha agora, antes eu deixei a da direita, agora eu vou deixar a da esquerda, tá? Sem cola, mais ou menos meio centímetro. Passei a cola no restante, deixei só a beiradinha sem cola. Pego aqui a minha base, levanto e aí eu colo do lado de cá, deixando meio centímetro pra fora, igual eu fiz do outro lado. Ajeito aqui direitinho, ajeito. E aí, eu vou pegar um bico de pato pra poder segurar isso aqui até a cola firmar. Coloco aqui um bico de pato, só até a cola firmar. E aí, enquanto eu faço o restante do laço, eu deixo aqui reservado, tá bom? Deixo reservado aqui do lado. Então, vamos lá para fazer o restante. Agora, nós vamos fazer o nosso mini amora. Eu já trouxe aqui metade, é mini amora invertido. Eu já trouxe aqui metade dele pronta, né? Tá aqui para vocês verem. E eu vou fazer a outra metade junto com vocês. Então, nós vamos pegar um pedaço de 22 centímetros de cada uma das 2 fitas que eu tô utilizando. Então, 22 centímetros dessa de lurex rosa, número 5, e 22 centímetros da de gorgurão gelo, número 5, tá? Essa composição de cores, gente, é só um exemplo para vocês, mas vocês vão usar a composição de cores que vocês quiserem, que a cliente escolher, dependendo do tema também, do laço que vocês vão fazer, né? Pode ser um tema específico, de princesa, enfim, aí vocês escolhem aí a composição de cores. Tem que selar, né, as beiradinhas. O que a gente faz? Junta uma fita na outra. O cuidado que a gente tem que ter, gente, quando a gente usa 2 fitas diferentes, igual eu tô usando uma de lurex e a outra de gorgurão e 2 marcas diferentes também, é de sempre reparar que às vezes uma é um pouquinho mais fina que a outra, igual aqui, ó. Essa de gorgurão, ela é mais fina, ela é mais grossa que a de lurex. Então, não tem problema, dá pra usar. A gente só tem que ter cuidado na hora de alinhavar para não deixar pedaço de fita sem alinhavo, tá? Senão ele solta. Então, a gente junta aqui as 2 metades e a gente vai selar essa beiradinha aqui, dos 2 lados, juntando uma fita na outra, viu? Passa o isqueiro, prende com a mão assim um pouquinho. Cuidado para não botar fogo na fita, viu, gente? Bem de leve. Juntei, aí ela fica grudadinha, tá vendo? Faço a mesma coisa do outro lado. Aí, eu junto bem as minhas fitas, certifico que elas estão juntinhas e posicionadas certinho. E aí, eu vou selar o lado de cá também. Os 2 lados selados, eu vou dobrar esse pedaço aqui ao meio. Então, dobrei ao meio. Juntei aqui. E aí, eu vou pegar um alfinete
e vou colocar marcando aqui o meio da fita. Então, marquei o meio. Então, eu tenho aqui a minha fita com a marcação do meio. O que eu vou fazer agora? A parte que eu quero, gente, que apareça aqui por fora, a parte que vai ficar por fora da fita, eu vou utilizar virada para baixo. Então, a parte que eu quero que fica aqui por fora, eu vou usar virada para baixo. Então, eu vou pegar a cabecinha do alfinete e virar para mim e colocar a parte rosa, eu quero essa parte rosa aqui aparecendo do lado de fora do laço, então eu deixo ela para baixo. Então, fiz isso, eu vou dobrar e juntar as duas pontas lá na frente. Eu tava aqui, eu juntei as duas pontas lá na frente. Quando eu juntar, eu vou deixar sobrando aqui do lado 1 centímetro antes do encontro das fitas. Então, eu deixo aqui 1 centímetro e aí eu vou perceber que o meu laço ficou com, o meu pedacinho aqui ficou com 3,5 centímetros, ó. Tem 1 centímetro aqui antes do encontro e 3,5 centímetros no total. Então, o que que eu faço? Metade de 3,5 centímetros é 1,75. Eu vou colocar um alfinete marcando a metade. 1,5, 1,6, 1,7. Aí, entre os dois, eu coloco um alfinete, 1,75. Outra forma da gente poder colocar esse alfinete, gente, é a gente ver aqui, essa fita aqui que ficou uma embaixo da outra, esse pedacinho que tá aqui, um embaixo do outro, a gente marca no olho mesmo a metade, né? Tira aqui, marca no olho a metade e coloca o alfinete. Também dá. Mas quando a gente mede com a fita métrica, fica mais exato, né? Mas com a prática, a gente consegue fazer no olho sem problema nenhum. Para quem tá iniciando, eu recomendo usar a fita métrica, tá bom? Então, ficou assim dessa forma. O que que eu faço agora? Pego a pontinha do meu alfinete que tá aqui na curva, virado para mim, e levo lá para frente, encontrando alfinete com alfinete. Só que eu não quero ele desse lado. Então, eu peguei aqui, levei lá para frente, mas eu quero que ele passe aqui por baixo. Então, ó, levei lá para frente, pego esse de baixo e jogo ele para cima. Então, eu vou voltar para não ficar dúvida. Eu tava assim, levei alfinete com alfinete, mas aí eu pego o meu alfinete de baixo, que é a minha fita de baixo, e passo para cima, certo? Aí eu vou ajeitar alfinete com alfinete certinho, que essa é a minha referência, por isso que eu marquei. E aí eu já vou alinhavar. Eu gosto sempre, gente, de já dar uma ajeitada aqui, ó, mais ou menos como que eu vou deixar o meu laço, tá? Eu gosto de já deixar ele mais ou menos ajeitado. Aí, eu marquei e eu vou alinhavar. Eu vou marcar de caneta aqui também, de novo, os pontos para vocês acompanharem, tá? Nós vamos dar aqui nesse laço 6 pontinhos. Eu vou começar a marcar com a caneta aqui desse lado para ficar mais fácil de vocês visualizarem. É esse lado que a gente vai usar. Mas eu vou dar os meus pontinhos aqui atrás. Porque aqui atrás é que é a frente do laço. Só que a gente vai fazer o amora invertido. Então, a gente vai usar esse lado aqui. Aqui desse lado, antes do alfinete, vão ser 3, 2, 3. E do outro lado, 3 também. 4, 5, 6. Então, um total de 6 pontinhos, eu já posso alinhavar. Então, eu pego a agulha e enfio de baixo com ela saindo aqui onde eu coloquei a marquinha de caneta, tá? Onde eu pus o nosso pontinho. Toma cuidado, gente, para pegar todas as fitas, porque como eu falei, tem uma fita que é um pouquinho mais fina que a outra. Então, tem o risco de, na hora de alinhavar, eu deixar a fita de baixo para fora, e não pode, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, aqui, o segundo pontinho, certifica que eu tô pegando aqui no meio todas as fitas. O terceiro, saindo aqui onde eu marquei, pegando todas as fitas. O quarto, também, pegando aqui e pegando todas as fitas. O quinto e o sexto e último ponto.
Depois que eu dei os meus pontinhos, eu posso tirar o meu alfinete. Então, tirei os 2 alfinetes e aí eu vou puxar a minha linha. Vou franzir já o meu lacinho aqui. Sempre eu gosto de ajudar o franzido do laço à medida que eu vou puxando, tá? Pra ficar certinho. Então, eu vou arrumando com a mão, puxo. E aí, gente, eu gosto, mas é totalmente opcional, tá? Eu gosto, sempre que eu faço isso, de voltar com a minha agulha fazendo o mesmo trajeto, que eu acho que fica mais apertadinho, tá? O laço aqui no meio e acho que fica mais bonito. Então, eu pego a minha agulha, entro com ela aqui e volto até ela sair do outro lado. Aí, gente, ela fica dura, porque é muita fita. Então, a gente força numa madeira, na mesa, enfim, numa superfície firme que a gente tiver. E aperta um pouquinho, porque senão haja dedo. E puxa do outro lado. Aí, eu já vou arrematar. Pronto, gente, arrematei, cortei a minha linha. Agora, olha como é que ele tá. A gente tem que ajeitar, né? Então, vamos ajeitar nosso lacinho, nossa metade. Ajeitei aqui bonitinho. E aí, a gente viu que ele já ficou igual ao outro lado, ó. A gente já pode emendar os dois, né? Como que a gente emenda? Com cola quente. Pega a cola quente, passa aqui nesse encontro aqui e junta uma metade na outra. Aí, a gente fica segurando um tempo até ele firmar, tá? Pronto, gente, juntamos aqui, já terminou de colar e ficou assim o nosso amora, mini amora invertido, tá? Agora, nós vamos fazer juntos a outra metade do mini Lívia, que é esse aqui pequenininho, tá? Ele é muito simples de fazer, muito fácil de fazer, tá? E dá pra usar com pequenos pedacinhos de fita que às vezes a gente tenha sobrando. Nós vamos utilizar 2 pedacinhos, eu vou dar uma selada aqui pra não desfiar, de 7 centímetros, e aí vai ser um da fita número 5 também, um na fita de lurex e um na fita de gorgurão gelo, um na lurex rosa, um no gorgurão gelo, 2 pedaços de 7 centímetros, e eu vou usar um pedaço também da fita número 5, de 5 centímetros e meio da fita de lurex rosa, tá? Pra ficar com esse efeito aqui. Esses dois aqui ficam em cima e esse aqui, gelo, fica embaixo, tá? Então, eu vou pegar as minhas 2 fitas de 7 centímetros, os meus 2 pedacinhos. Esse aqui de lurex, eu vou usar o avesso. E eu vou mostrar pra vocês por quê. Porque eu vou dobrar ele pra cima. Então, eu quero que a parte que brilha fique aparecendo. Então, eu vou usar o avesso, tá? Juntei as 2 partes e eu vou selar junto só um lado. Eu não selo os dois, só um lado. Junto aqui e vou selar. Selei. Isso. E aí, esse lado aqui, a gente vai ficar aberto mesmo, tá? Eu não vou selar. Eu vou selar um por um aqui, só pra não desfiar, tá? Isso. Então, eu não vou selar lá. Pego aqui esse pedacinho de cima e dobro pra cima até a minha pontinha da direita. Então, peguei e levei até a minha pontinha da direita. E aí, eu gosto de dar uma seladinha só pra segurar, tá? Selo rapidinho aqui, segurou, eu apertei com o meu dedo, já tá firme, ó, prendeu. Esse pedaço de baixo, eu vou levar pra trás até a minha beiradinha da esquerda. Então, o de cima eu levei até a beiradinha da direita, o de trás eu vou levar pra trás até a beiradinha da esquerda. E aí, eu vou selar um pouquinho também, só pra segurar. Selei. Então, ele ficou assim. Eu pego o meu pedacinho de 5,5 centímetros, dobro no meio. Eu não vou amassar aqui, para não marcar aqui. Eu não posso marcar esse pedacinho aqui da fita. Então, eu só dobro no meio. E aí, dobro esse pedacinho aqui no meio também, só para marcar o meio dela, tá? Peguei e aí eu coloco um alfinetinho, que é só para marcar o meio do nosso alinhavo depois. Aí, eu vou vir aqui, pegar esse pedacinho aqui que eu já marquei e vou posicionar o meu pedacinho de fita onde tá com o alfinete nessa parte do meio aqui
desse trabalho que a gente já fez. Então, coloquei aqui no meio, ó, encontrei exatamente no meio. Ela encaixa aqui certinho, tá? E aí, a gente já pode alinhavar, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Aí, gente, na hora de alinhavar, se vocês acharem que fica mais firme, pode colocar um bico de pato aqui segurando, ou pode pegar esse alfinete aqui e levar ele até embaixo, em vez de deixar ele só em cima, né? Leva ele até embaixo, que aí ele vai segurar todas as fitas e fica mais firme, tá? Fica mais fácil para alinhavar. Eu marquei aqui 3 pontinhos desse lado. Eu começo o meu alinhavo aqui pela direita, na parte de cima mesmo. Então, 1, 2, 3. Aí, gente, os 4 pontinhos aqui do meio, a gente vai fazer como? O primeiro, ele vai pegar todas as fitas. Ele vai pegar todas essas de baixo e essa de cima também. Então, eu tomo cuidado para que ele pegue todas as fitas. Pegou. Frase não. Aqui vai ter 4 pontos. Então, 1, 2, 3. E o quarto ponto também vai pegar todas as fitas, tanto essa de cima quanto as de baixo. E o encontro que a gente fez delas aqui também. 4. Desse lado aqui, vão ser de novo 3 pontinhos, igual foi do lado de cá. Então, 1, 2, 3. Aí, a gente pode tirar esse alfinetinho, que aí a gente já vai puxar para poder arrematar, tá? Puxei meu alinhavo. Eu vou fazer igual eu fiz com o meu mini amora, que é voltar com a minha linha pro lado de cá. Então, eu só faço o mesmo trajeto com ela, voltando, até ela sair do outro lado. Puxei, já vou arrematar. Agora, gente, eu já tenho aqui esse pedacinho, eu posso dar uma ajeitada nele aqui com o dedo, eu coloco o dedo aqui no meio, só para dar uma levantadinha nesse pedacinho de fita aqui. Ele ficou assim. Eu já tenho o meu outro pedacinho pronto. Deixa eu colocar o dedo aqui também para dar uma levantadinha nele. A gente sempre tem que ajeitar os laços, viu, gente? E aí, eu encontro um com o outro. Eu vou colar com cola quente. Aí, vocês vão perceber que a gente fez os dois lados exatamente iguais. Então, eles ficam invertidos na hora que a gente junta, tá? E dá um efeito muito bonitinho. Fica essa parte gelo aqui pra cima e aqui ela fica pra baixo, tá bom? É assim mesmo. Então, eu vou vir aqui, vou colocar a cola quente. E vou juntar a outra parte. Então, gente, ó, terminei de juntar aqui, tirar a cola da minha unha, terminei de juntar aqui os dois pedacinhos, ele ficou assim, ó, com esse efeitozinho aqui de um lado e do outro. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu mini amora invertido, vou passar a cola quente aqui no meio dele e vou colocar o meu mini Lívia em cima. E ele vai ficar assim, com esse efeito. Olha que bonitinho que ele fica. Aí, agora, eu vou finalizar a minha base, para poder juntar tudo. Então, peguei aqui a minha base que eu deixei secando. Já secou agora, né? Tiro aqui o meu bico de pato. Eu gosto de cortar um pedacinho aqui dessa sobrinha de fita aqui. Faço um cortezinho pequeno, só para ele não ficar aparecendo na hora de alinhavar. Cortei, e aí eu venho com a cola e dou uma selada para não desfiar. Isso. E faço a mesma coisa do lado de cá, com um pedacinho que ficou sobrando. Pronto. Agora, eu vou puxar
o meu alinhavo para formar a minha base. E aí, eu vou dar umas voltinhas aqui, viu? Eu dou algumas voltinhas. Agora, eu já posso arrematar. Ó, tá assim estranho, não tá? Então, a gente puxa aqui, ó, esse pedacinho aqui e esse aqui, dá uma ajeitadinha. E ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colar o meu lacinho praticamente pronto aqui, com essas fitas aqui pra cima mesmo, tá? Essas sobras de fita pra cima. Então, eu passo cola aqui na minha base, bem no meiozinho dela, e junto o meu amora em cima dela. Juntei, ó, ficou um pedacinho sobrando aqui, um pedacinho sobrando aqui. Então, a gente tem que centralizar para ficar o mesmo tanto que sobra para um lado, tem que sobrar para o outro, tá? Vocês podem usar, se preferirem, a base um pouquinho menor para ficar totalmente escondida, mas eu gosto dela aparecer na beiradinha, eu acho que fica bonitinho, tá? Mas isso também é de gosto de cada um. Aí, é só mudar o tamanho do gabarito que vocês vão usar. Então, apertei. Opa. Então, ele ficou assim. Aí, agora, eu vou colocar o meu bico de pato, tá? Então, gente, eu trouxe o meu bico de pato já encapado, faltando só esse pedacinho aqui pra poder terminar. É o bico de pato de 5 centímetros. 5 centímetros. E aí, qual que é a posição que eu coloco o meu bico de pato no laço? O meu laço, ele vai ficar assim. A frente dele tá assim, com esses detalhezinhos aqui pra esquerda. Então, o meu bico de pato, ele tem que ser colocado com a pontinha, com a abertura, né? A parte que a gente aperta, essa elevaçãozinha aqui que a gente aperta, pro lado direito. Por quê? É sempre do lado oposto da minha ponteira, do laço. Porque é a posição que a mãe vai colocar o laço na cabeça da criança, tá? Agora, se a mãe for canhota, aí muda, né? Mas, em geral, com pessoas destras, é essa posição. A minha ponteira tá pro lado, essa partezinha que a gente aperta do bico de pato tá pro outro, tá? Então, eu já colo o meu bico de pato aqui. Eu gosto de passar a cola nele, tá? Em vez de passar no laço, que aí eu sei exatamente onde que eu quero colar. Passo a cola nele e já coloco ele aqui. Posiciono, centralizo ele direitinho. E aperta. Esse pedacinho fica solto aqui mesmo. Esse bico de pato, gente, eu encapei com a fita de gorgurão número 2. É a mesma fita que eu vou usar pra fazer o meu acabamento aqui do meio, tá? Então, agora, gente, eu vou pegar um pedacinho da minha fita de gorgurão, mas eu gosto de usar ela presa aqui mesmo, que aí eu não desperdiço nenhum pedacinho, tá? Eu já uso ela aqui, na hora que eu termino, eu só corto. Então, como que eu faço? Eu posiciono, começo aqui de cima mesmo, porque eu vou pôr um aplique, o aplique vai tampar, então ele não vai aparecer. Mas o certo seria, se não tivesse aplique, começar de baixo. Começar daqui, de dentro do bico de pato, tá? Então, eu começo daqui de cima mesmo, porque vai ter aplique. Coloco a cola aqui, um pouquinho. Aqui, gente, eu não posso exagerar de cola, pra não passar pras beiradas, senão a cola fica aparecendo e fica feio, tá? Apertei pra firmar bem, prender. Aí, eu já passo cola aqui nessa beiradinha, eu não passo aqui nesse pedacinho do amora, porque depois eu vou precisar ajeitar ele, tá? Então, eu passo aqui nessa beiradinha do Lívia e passo aqui embaixo na minha base. E aí, já venho com a minha fita e já desço com ela aqui. Aí, vocês vão ver, ó, que aí, como eu não passei cola na amora, eu consigo ajeitar ele do jeito que eu quero. Seguro. Aí, virei aqui, eu vou levantar o meu bico de pato e vou passar um pouquinho de cola aqui no meio. Já passo a minha fita e seguro aqui. Ó, tá soltando a beiradinha aqui, eu devo ter esquecido de selar. Não façam isso. Pronto, resolvido. Aí, agora,
eu venho aqui e faço a mesma coisa. Passo um pouquinho de cola aqui na base, deixo o meu pedaço da amora sem cola e passo cola aqui na parte do meu laço Lívia. Passei aqui, passei aqui. E já subo com a minha fita. E aí, gente, eu puxo bem, que é pra firmar o laço, tá? Ele já vai tomando outra forma quando a gente põe esse acabamento do meio. Ele já vai ficando bem mais bonito. E aí, eu faço a mesma coisa agora. Não passo muito, tá? Agora eu já posso passar nele todo, nessa fita de baixo toda. Eu gosto de passar 2 camadas, tá? Passei a segunda camada aqui de fita. Mesma coisa atrás. Levanto. Passo um pouquinho aqui da cola. Aperto. Joguei meus bicos de pato todos no chão. Passo aqui um pouquinho e finalizo aqui só com um pouquinho aqui em cima. Pronto, finalizei. Agora eu vou cortar. Cuidado para não cortar o laço, viu, gente? É para cortar só a fita. Cortei, eu não desperdicei nada. Então, é uma forma mais econômica da gente fazer. Venho aqui com o meu isqueiro, protejo aqui meu laço e vou dar uma seladinha aqui para não desfiar, tá? Aí, gente, agora, essa parte aqui tá pronta. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o detalhezinho da minha base, né? Vou cortar o detalhezinho da minha base. Então, como que eu faço? Eu começo cortando sempre da fita que tá mais pra cima. E aí, corta do meio, depois corta de baixo, tá? E aí, gente, esse detalhe vai ser da forma que vocês preferirem, tá? Eu gosto de fazer sempre assim, o primeiro eu faço geralmente mais onduladinho. Isso aqui não tem regra, tá? Só que tem que ter cuidado, porque senão você estraga seu laço. Selo aqui bem devagarzinho, porque a fita de lurex queima muito fácil. Então, selo aqui bem devagarzinho. Então, esse primeiro pedacinho ficou assim. Aí, eu fiz esse pra cá, eu gosto de cortar o outro no sentido contrário, pra dar um efeito legal. E aí, esse outro, eu já corto ele mais arredondado, mais direto, sem fazer onda. Cortei. É importante ter uma tesoura, gente, bem afiada pra fazer isso, senão a gente fica desfiando e não fica bonito não, tá? Então, já tá assim. E agora eu vou cortar o último. Eu vou cortar fazendo o efeito pra lá. Então, vou fazer o efeito contrário. Contrário desse aqui. No mesmo sentido que eu pus o de cima, tá? Acho que vai ficar mais bonito. Fiz um detalhezinho nele aqui, pra ficar 2 pontinhas aparecendo. Agora, eu vou também selar. Então, gente, isso aqui é a criatividade, tá? Esses cortezinhos é a criatividade. Esse é só um modelinho que eu fiz, mas é da criatividade de vocês. Eu esqueci de mostrar como que eu colo aqui embaixo, ó. Meu bico de pata aqui embaixo, gente, eu vou levantar ele e colar esse pedacinho que eu deixei pra fora, tá? Eu colo com cola quente mesmo esse pedacinho aqui, tá bom? Ficou assim. Aí, gente, o meu lacinho tá pronto. O que tá faltando nele agora? O aplique. Então, eu tenho aqui o meu lacinho pronto, inclusive muito bonitinho, ele ficou dessa cor, adorei. E aí, eu vou colocar o meu aplique. E vou usar esse aplique daqui, tá? Vou mostrar pra vocês como que a gente cola. Ó, nós vamos usar um pedacinho pequenininho de feltro cortado. Geralmente, né, é bom usar da cor do laço,
mais ou menos da cor do aplique, e a gente vai colar esse feltro aqui atrás, bem no lugar que vai ficar em contato com o laço. Porque senão, se a gente cola o aplique direto no laço com a cola quente, ele vai soltar. Com certeza ele vai soltar. Então, a gente pega o nosso laço, posiciona o aplique em cima dele, e aí a gente olha aqui por trás, mais ou menos onde que vai pegar, o aplique vai pegar no laço, pra gente ver onde que a gente vai colar o feltro, que é onde vai ter cola. Olha de um lado, olha do outro. Então, eu sei que o aplique, a parte que ele vai encostar no laço, é mais ou menos o final da cabecinha e o início do vestido. O final aqui da cabecinha e o início do vestido. Então, é aqui que eu vou colar o meu pedacinho do feltro, com a cola instantânea, cola para artesanato instantânea, tá? Eu uso até que Bond. É boa, mas pode ser a que vocês tiverem, tá? Passo ela aqui direto no aplique, no lugar que eu quero que ele fique. Passei a cola, já venho com o meu pedacinho de feltro e coloco aqui em cima. E aí, gente, espera secar. Tem que esperar secar, porque senão não adianta nada, ele vai ficar soltando do mesmo jeito, tá? Então, gente, agora o nosso feltro já secou, já tá presinho aqui no nosso aplique. A gente já pode passar a cola quente, que aí a gente pode pôr cola quente mesmo, não tem problema, tá? Pode passar a cola quente que ele vai prender direitinho. Então, eu passo a cola quente direto no feltro. Para certificar, eu ponho um pinguinho de cola fora do feltro aqui, da cola instantânea de um lado e do outro, só para certificar mesmo que ele não vai soltar, tá? Um pinguinho aqui, um pinguinho aqui. E a cola quente. E aí, já posiciono com a posição do meu laço e já colo o meu feltro. O meu aplique com o feltro. Aperto. Fico apertando até a cola secar, para ficar bem firme, viu? Ai, que lindeza que ficou. Ficou muito bonitinho. Aí, agora, gente, eu vou mostrar para vocês como que eu colo esses detalhezinhos aqui de strass no laço, tá bom? Eu uso a cola T6000 mesmo, coloco os pinguinhos de cola, penso aqui as pedrinhas que eu vou usar e já coloco os pinguinhos de cola aqui. Então, aqui eu vou usar bem pequenininha a pedrinha, então eu vou pôr os pinguinhos de cola assim, bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho, limpo assim na minha mão pra tirar o excesso. Tem que ser bem pouquinho, gente, porque a pedrinha é muito pequenininha. A que eu vou usar, tá? Então, vou usar um strazinho desse aqui, minúsculo, eu nem sei o tamanho disso, gente. Eu comprei pelo Mercado Livre mesmo, naqueles disquinhos de strass de unha, sabe? Aqueles disquinhos que tem uns strass bem pequenininho, bem pequenininho. Então, tem uns lindos e eu acho eles ótimos para colocar no laço, que eles vêm esses pequenininhos mesmo, que é difícil de achar, sem ser desses de unha. E eu acho que eles dão um efeito super legal no laço. Eu não fico sem eles. Então, coloquei aqui, ó, uma linha do meu brilhinho. E aí, gente, eu gosto de colocar um bico de pato também, para poder segurar e garantir que ele não vai soltar depois, tá bom? Deixo aqui segurando um pouquinho. Aí, eu já vou colando o de baixo. Coloquei aqui minha cola, os pinguinhos, e aí venho com o meu brilhinho. Coloquei todos os meus coraçõezinhos, venho com um bico de pato e faço a mesma coisa. Coloco aqui, só para firmar. E aí, por último, eu vou fazer as mesmas bolinhas pequenininhas que eu fiz lá em cima, nessa parte de baixo. Coloquei minha última camadinha de brilho, pego meu biquinho de pato e coloco aqui. Quando eu vi os meus brilhinhos, eu resolvi colocar um aqui nessa parte gelo da fita e um aqui, um maiorzinho. Eu achei que vai dar um charme também. Então, eu vou colocar bem na pontinha aqui, um, e na pontinha aqui, outro. Então, aqui e aqui eu coloquei um pinguinho de couro. E aí, eu vou pôr esse maiorzinho, esse strass aqui maiorzinho,
Posicionei ele lá no alto e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou tirar aqui para vocês verem como que ficou. Olha como que ficou nosso laço. Agora eu vou colocar só uma etiqueta pra gente finalizar. Eu vou usar aqui a minha etiqueta de acrílico, cor de rosa, porque eu acho que ela vai combinar aqui com o meu laço. Vou colocar ela aqui embaixo, vou colar com a T6000 mesmo. E aí, sempre lembrando, gente, de colocar um bico de pato para poder firmar, tá? Nunca encoste com a cola em cima dela, porque senão você vai manchar ela, tá? Então, vou posicionar aqui direitinho. Posicionei no lugar que eu quis. E vou dar uma apertadinha e vir com o meu bico de pato para segurar. Aqui de um lado e do outro. E deixo aqui um pouquinho para firmar e certificar que ela não vai soltar. Já volto. Prontinho, etiqueta colada. Chegar bem pertinho para vocês verem. Está pronto o nosso laço. Eu achei que ele ficou lindo, super fofo, meiguinho, leve. Viu, gente? É um lacinho que a gente pode usar assim no bico de pato. Pode usar na faixinha de RN, porque ele não é pesado, tá? Ele é um laço levinho. Então, assim, ele fica muito bonitinho. Prontinho. Aí, vocês coloquem nos comentários qual que vocês gostaram mais. É difícil, né? Todos os dois estão muito bonitinhos. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Deixem um comentário também, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.